Então vamos lá. Estamos gravando. Bom, pessoal, seguinte, a gente parou aqui, né, falando sobre como a cultura ela nos ensina a interpretar o mundo, tá bom? Eu dei o exemplo, né, da interpretação que a nossa cultura tem em relação à vaca, né, e a interpretação que a cultura hindu tem. Enquanto para a nossa cultura, a vaca ela é um animal que é permitido ser comido, enquanto para a cultura hindu, esse mesmo animal ele é considerado sagrado. Então, reparem, mais uma vez, não tem nada a ver com a vaca. A vaca é um elemento do mundo natural, né, da natureza. Está para fora do ser humano, existe para fora da gente. O jeito que a gente assimila, ó, a pele, o filtro, é que a cultura determina, tá bom? E assim, tanto para a pessoa que come carne de vaca quanto para o hindu, aquela interpretação da realidade é uma interpretação verdadeira. Porque nesse sentido, tá bom? Nesse sentido específico, a vaca, ela é tida como um animal sagrado para o hindu ou como fonte de alimento para o brasileiro. Vou dar um segundo exemplo. Então, digamos que um indivíduo seja judeu, muçulmano ou adventista e de outras orientações cristãs. Ele pode ser proibido de comer, por exemplo, carne de porco. Né? Por quê, professor? Tem um significado religioso. Né? Tem uma explicação. Né? E a cultura, ela é um elemento, a religião, ela é um elemento que nasce da cultura. Ela nasce como, a gente vai falar bastante sobre religião mais para frente, mas a religião, ela nasce como uma tentativa de explicar a realidade, o universo. Então, todas as religiões, elas têm o mesmo objetivo, que é explicar o mundo, né? De onde viemos, por que estamos aqui, quem criou, como é que funciona e assim por diante. Então, como elas explicam, aí cada religião tem a sua particularidade, né? Então, no sentido sociológico e antropológico, todas as religiões têm exatamente o mesmo valor, porque elas cumprem a mesma função social, ou seja, explicar como a realidade funciona. Então, para a gente que estuda sociologia e antropologia, a gente nem entra no mérito de qual religião é verdadeira, qual é falsa, qual está menos verdadeira, qual é menos falsa. Isso para a gente é irrelevante. A gente não discute religião. A gente discute a religião do ponto de vista social. Qual é a função dela, qual é o papel dela dentro das determinadas sociedades ao longo do tempo. Tá bom? Então, se você é judeu, muçulmano ou de uma orientação específica cristã, você é proibido de comer carne de porco. Então, reparem, mais uma vez, não tem nada a ver com porco. O porco não tem nada a ver com isso. É como nós, seres humanos, como a cultura, faz com que nós olhemos para o porco. Tá bom? Vou dar uma terceira interpretação. Agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma tribo africana que ela interpreta o mundo de forma mágica. Ou seja, para ela não há uma fronteira entre natural e sobrenatural. É tudo a mesma coisa. E um antropólogo estava lá fazendo a sua pesquisa, né? E um menino foi levar ele para ver não sei o que na floresta. Ok. E está indo lá atrás desse menino, o menino está indo na frente, né, no caminho. E lá pelas tantas, o menino ele tropeça em um tronco de madeira e cai, e torce o pé. Né? Ok. Isso é uma situação banal. Né? Nós, a nossa cultura, a maioria esmagadora das pessoas, ele diz o seguinte: não, o garoto se distraiu, sei lá, não viu, tropeçou, foi um mero acidente, um mero acaso. Né? Fatalidade. Pois bem, como esse garoto pertencia a uma tribo que tinha uma interpretação exclusivamente religiosa, da mágica, né? Mágico-religiosa da realidade,
Esse garoto explicou para o antropólogo que aquele toco de madeira tinha sido posto ali naquele exato momento para ele tropeçar, e quem tinha posto isso era um feiticeiro, de uma tribo inimiga. Então, repare, a gente pode pensar, professor, que viagem, o moleque tropeçou, assim, podia acontecer com qualquer um. Na nossa cabeça, sim, mas na cabeça dele, não. Na cabeça dele foi posto ali por um feiticeiro de uma tribo inimiga. E olha só que interessante. Não importa, nesses exemplos, não importa qual é a verdade. A gente não sabe se a vaca é um animal sagrado, a gente não sabe se o porco é um animal sujo, e a gente não sabe se o feiticeiro de fato materializou aquele toco de madeira ali para o garoto tropeçar. O que importa é como nós interpretamos a realidade. Então, reparem, a cultura ela tem um peso tão grande na nossa vida que faz com que a gente interprete o mundo de uma forma muito específica. Tão específica a ponto da gente não conseguir interpretar de outra forma. O hindu, ele não consegue entender por que as pessoas comem vaca. É sincero, é real, é verdadeiro, tem impacto na vida material daquele indivíduo. Então, isso é importante para a gente saber qual é o peso da cultura. A cultura pesa na nossa vida, ela pesa na nossa cabeça. Ela realmente faz com que a gente acredite em Deus, em deuses, em fantasmas, né? Em qualquer coisa que seja. Né? E se isso existe ou não, um Deus, 2, 3, 4, 20 fantasmas existe ou não existe, isso é irrelevante. O que é relevante é que a gente realmente compreende o mundo desse jeito. Tá bom? Bom, posto isso, a gente vai ver que a linguagem, ou seja, nesse caso específico, a linguagem falada, né, que é a forma mais comum de linguagem, né, a linguagem, ela desempenha um papel importantíssimo, central na transmissão da cultura, né? Porque eu posso transmitir, por exemplo, da cultura, né, o apreço, né, pelos desenhos, né, pela pintura, por exemplo. Né? Mas muita gente não sabe ler pintura, não tem aquela técnica, né, da pintura. Tem gente que não sabe pintar, tem gente que não sabe escrever. A escrita é uma tecnologia, é uma coisa que a gente inventou para facilitar a nossa comunicação. Né? Mas se você não é alfabetizado, tampouco você vai saber ler. Né? Eu sou analfabeto em um alfabeto chinês. Assim. Aqueles ideogramas não dizem nada para mim, mas para eles dizem. Transmite sentido. A linguagem é a mesma coisa. Eu sou analfabeto em chinês. Eu não sei entender, não consigo entender chinês. Mas eles conseguem. Então, a linguagem ela é uma forma muito importante de transmissão de cultura, tá bom? De uma geração para outra. E a própria linguagem, ela também é influenciada pela cultura. Então, se, por exemplo, você é hindu, você utiliza termos do vocabulário religioso hindu. Se você é cristão, você utiliza termos do vocabulário típico da religião cristã. Se você é muçulmano, você utiliza termos típicos da religião muçulmana. Então, reparem, a, a linguagem, ela transmite a cultura, mas ela também é afetada pela cultura. Se você, por exemplo, for fazer uma universidade de medicina, existem termos técnicos específicos da linguagem médica que você precisa dominar. Se você fizer uma faculdade de direito, existem termos técnicos específicos da linguagem jurídica que você precisa dominar para desempenhar suas funções. Caso contrário, você não consegue. Então, mais uma vez, a linguagem transmite a cultura, mas a linguagem ela também é afetada
pela cultura. Ou seja, linguagem e cultura elas se transformam, se enriquecem, se tornam mais complexas ao longo do tempo. Então, cultura e linguagem também sofrem as suas mudanças históricas, tá bom? Ponto. Os indivíduos que compartilham a mesma cultura, eles também compartilham o que a gente chama de identidade cultural. Ou seja, se eu sou cristão, se eu sou judeu, se eu sou muçulmano, se eu sou hindu, eu tenho algo em comum com outro indivíduo que eu posso nunca ter visto na minha vida, não sabia nem que o sujeito existia. Mas nós temos algo em comum. Nesse caso, a religião. Então, se eu, por exemplo, se eu sou judeu e vou lá para Salvador para uma sinagoga, né, encontro lá indivíduos, pessoas que eu nunca vi na minha vida, mesmo assim, lá naquele espaço específico da minha cultura religiosa, eu vou me identificar com aqueles estranhos, porque eles compartilham comigo algo que nos identifica, que nos dá identidade, que nos torna, pelo menos em algum ponto, semelhante, que é a nossa religião. O mesmo poderia se dar, por exemplo, se eu pego o meu aviãozinho aqui em Ilhéus e vou me mudar para morar no Japão. E digamos que lá eu entre em contato com a comunidade brasileira que mora no Japão. Ótimo. Nós temos um elemento em comum, que é nosso idioma, a nossa linguagem. Eu posso chegar lá e conviver num bairro, digamos assim, que tem brasileiros, todos eles nascidos no Acre. Mas diferente lá no Acre, né? O pessoal tem uns aspectos culturais diferentes do pessoal aqui na Bahia, aqui na região de Itabuna. Aqui. Tem sim. Mas também tem algumas coisas em comuns que nos tornam semelhantes. Aqui no Brasil, o acreano e o baiano, eles são iguais, mas também têm as suas diferenças. Lá no Japão, nós reforçamos as nossas igualdades. Né? Até achamos divertidas as nossas diferenças, mas nós reforçamos a nossa igualdade. Isso nos dá identidade. Pode ser pela cultura, né? Por exemplo, uma tribo indígena, ou uma tribo lá dos aborígenes lá na África, ou na Ásia, ou na Oceania. Essa tribo, como eles convivem juntos e tem um ciclo cultural mais homogêneo, né? Eles têm a mesma identidade, então eles se identificam. Eu sou do povo G, digamos que ele seja lá da África. Opa, legal. Os G, eles têm um conjunto de características aí que identificam eles. Mas aí se ele é de uma tribo indígena, eu sou Caiapó, moro lá no Pará. Ótimo. Por que você pode dizer Caiapó? Porque os Caiapós têm A, B, C e D, eu fui criado e tal, isso aí me torna um Caiapó. Ele se identifica com aquilo. Então a cultura dá pra gente identidade. Ela coloca um monte de gente estranha para se identificar. Por que é estranha? Não conheço. Não necessariamente eu conheço esses sujeitos, né? Os seres humanos, eu tenho a minha família, né? Biológica, meu pai e minha mãe, mas e o vizinho? O vizinho é o vizinho, tem a família dele lá, sei lá, 10 filhos. O que nos torna igual? Tem algo que nos torna igual. Cultura. E aí dentro da cultura existem vários elementos, né? O idioma, a religião, né? E assim por diante. Tá bom? Dentro da cultura, existem os chamados traços culturais, que são os menores fragmentos de uma cultura, os seus menores componentes. Um objeto, por exemplo, um copo. O copo faz parte de uma cultura. Professor? Porque você pode, de repente, ir para uma tribo lá na África em que esses sujeitos bebem água ainda indo ao rio, né? Uma nascente ou algo do tipo. Por quê? Porque eles não desenvolveram um copo. Mas por que eles desenvolveram um copo, professor? Ele é mais ou menos inteligente que a gente? Não, ele não precisou. É bem simples. Por que eu, ser humano, inventei o copo? Porque eu precisei. Se eu precisasse, eu não inventar. A resposta é bem simples. Os seres humanos inventam aquilo que é necessário, que é importante. Agora, o que cada
cultura, o que cada grupo considera importante, aí sim pode variar. Então, nós no Brasil podemos, por exemplo, investir milhares de reais para construir, sei lá, um novo foguete para ir para a Lua. É o que a gente, enquanto sociedade, né, o nosso governo, identificou como importante naquele exato momento histórico. Né? Pode ser que, de repente, sei lá, na África do Sul, o governo esteja gastando os mesmos milhões para tentar desenvolver uma vacina para AIDS. Por quê? O índice de contaminação de AIDS na África do Sul é muito alto. Então, pode ser que aquele governo considere mais importante investir em pesquisas para o desenvolvimento de uma cura da AIDS, né, ou de uma vacina, ou algo do tipo, do que investir em desenvolvimento de foguetes. Né? Então, o que a gente considera necessário em dado momento histórico pode variar, mas a gente só inventa de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? A criatividade humana ela tem um objetivo, né? tem um local para onde ela se direciona. Tá? Então, esses são os traços culturais, né? São os menores elementos. O jeito de se vestir, o jeito de andar, quais objetos que a gente usa, tá bom? Tudo isso são traços culturais, são esses pequenos elementos, são esses pequenos fragmentos, tá bom? Traços culturais, por exemplo, lá do japonês, usar o kimono, né? Que é uma coisa que você identifica visualmente, opa, esse aqui é um elemento de tal cultura, né? E assim por diante. Bom, o que é um complexo cultural? Né? Essa combinação desses traços, né? Que eles fazem sentido dentro do conjunto. Né? Então, se você, por exemplo, não conhece a cultura muçulmana, né? Se você desconhece completamente, então quando você olha uma mulher de hijab, que é aquele véu, né? que só deixa o rosto da moça lá à mostra, e que ela tem que usar roupas até aqui, né? Para fechar o braço, aqui também, e roupas longas. Se você nunca ouviu falar disso, dessa cultura, e nunca até então na sua vida tinha visto uma mulher se vestir assim, quando você vir, você vai achar estranho. Né? É o etnocentrismo que a gente já vai falar. Vai falar, ué, mas por que a moça está se vestindo desse jeito? De onde eu moro, as pessoas não se vestem assim. Então, sozinho, aquele traço cultural talvez não faça sentido para você, já que você não conhece o complexo cultural, que é o conjunto, que é essa combinação de elementos culturais, de traços culturais, que formam uma cultura. Então, quando você entende, por exemplo, que entre a cultura muçulmana há uma diretiva, um princípio de que as mulheres devem se vestir com modéstia, ou seja, não devem expor partes do seu corpo, inclusive o seu cabelo, a não ser para pessoas de convívio íntimo, ou seja, dentro da sua família, nem entre o círculo de amigos, dentro da sua família, né? Ou a filha dentro da casa do pai, ou a esposa dentro da casa do marido. Se você não entende esse aspecto, que não importa se você concorda ou não, você não entende aquele traço cultural. Então, o complexo, ele combina tudo. Então, combina, por exemplo, o uniforme que você usa para ir para o colégio, combina o prédio onde você estuda, combina a disciplina que você estuda na escola. Tudo isso faz sentido quando olhado em conjunto, no seu complexo, ok? Desses elementos que se relacionam entre si e que fazem sentido quando são vistos juntos, tá bom? Pensem, vamos fazer um exercício de imaginação. A humanidade acabou e aí vem um alienígena para lá na Disneylândia. Vai olhar aquela estátua do Mickey e vai pensar, cacimba, esses terráqueos aqui, eles adoravam um deus em forma de rato? Aquele traço cultural não faz sentido sozinho. Ele tem um sentido dentro de um contexto, dentro de um complexo. Tá bom? Ponto. E por último, para a gente ver aqui, o que é uma área cultural? É uma área em que essa cultura se manifesta.
E aí a área do ponto de vista geográfico mesmo, tá bom? Então, digamos que essa mesma tribo nativa aqui da Amazônia ou da África, ou de não sei onde, ela ocupa um espaço geográfico, né? Mais ou menos ali determinado. Então, tal comportamento faz sentido ali, não faz sentido fora, né? Dentro dessa abrangência. O exemplo do muçulmano. Existem poucos muçulmanos no Brasil. Então, não faz tanto sentido. Mas se você for, por exemplo, uma comunidade islâmica em São Paulo, por exemplo, que tem uma comunidade muito forte, ou em Foz do Iguaçu, na fronteira lá com o Paraguai, ou em Cidade do Leste, no Paraguai, então você vai ver que aquilo dali já é um pouco mais comum. Ela já tem uma área cultural de abrangência maior, né? Se você pegar um aviãozinho e for lá para a Arábia Saudita, lá é quase todo, praticamente todo o país é dessa forma. Então, reparem que a cultura ela também tem o seu alcance geográfico, no sentido de que ela alcança um conjunto de pessoas e esse mesmo conjunto de pessoas tem um alcance limitado dentro do espaço geográfico, tá bom? Por isso que é importante a gente entender essa área cultural para a gente poder observar, opa, tal traço cultural ele é típico do Oriente Médio, então ele é típico de grupos de sociedades litorâneas, né? Andar, por exemplo, de forma mais despojada, né? Com menos roupa, afinal de contas faz muito calor, por exemplo, no Brasil. Então existem traços de cidades litorâneas que são comuns lá em Natal ou no Rio Grande do Sul, né? Por viver perto da praia. Bom, e para a gente ir encaminhando aqui, para o final, vamos lá. O que é uma definição de cultura, tá bom? Esses slides estão lá para vocês no grupo, tá? Seguinte, o que é cultura, no fim das contas? Então, essa é uma definição, pessoal, do Edward Burnett Tylor, que é um antropólogo do século XIX. Né? Apesar das definições de cultura serem gigantescas, né? Se for abrir um dicionário de antropologia, tem trocentas definições, essa definição do Tylor é legal porque ela tem uma abrangência boa, tá bom? Por isso que a gente usa. A cultura é todo complexo cultural, lembra que inclui crenças, crença é religião, né? Só acredito em um Deus, vários deuses e assim por diante. A arte que eu produzo, que hoje pode ser, por exemplo, do cinema, ou pode ser uma pintura rupestre, que tinha um pessoal lá no Neolítico que desenhava lá na parede. Pode ser a moral. O que é moral? Moral é um conjunto de regras que a nossa sociedade define como certas. Conjunto de comportamentos a serem observados, né? A moral, ela impõe um comportamento. Então, por exemplo, é moral você andar vestido. É imoral você andar nu, né? E reparem, nós é que combinamos, ó, tem que andar vestido, não pode andar nu, né? Os seres humanos há 3.000 anos atrás não tinha uma combinação diferente, né? A combinação muçulmana, olha, a mulher tem que andar vestida assim, assim, assado, porque ó, é a nossa combinação, a gente considera isso moral. A mulher andar de biquíni a gente considera imoral. Então, reparem que a moral ela pode variar de grupo para grupo, tá bom? Então, são as nossas leis, são os nossos costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábito, a palavra adquirido pelo homem como membro de uma determinada sociedade. Então, tudo que a gente aprende vivendo em sociedade, absolutamente tudo é considerado cultural. Por isso que a gente fecha com aquela afirmação lá do início. Não tem lógica. É falso, é errado você dizer fulano é culto, Beltrano é inculto. Fulana tem cultura, Beltrana não tem cultura. Tá bom? É impossível. Né? E o que o sociólogo Pierre Bourdieu considera como capital cultural? Esse é um conceito mais do século XX, tá bom? O Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo que estudou bastante a questão da escola. E ele vai dizer que dentro da sociedade existe um conjunto de saberes e de conhecimentos que são oficialmente
reconhecidos, ou seja, de forma formal. Por exemplo, o diploma, né? Do outro exemplo que a gente deu. Ah, fulano é PhD em filosofia, tem lá no diplominha lá, fez o diplominha lá na Universidade Federal da Bahia. Ótimo, maravilhoso. Só que isso gera desigualdade na medida em que torna as pessoas desiguais, porque elas possuem informações diferentes. O Beltrano é PhD em filosofia, né? Pós-doutorado em filosofia. O fulano não é, o outro não é. Dentro da nossa sociedade, que reconhece o valor do diploma, a gente diz, por isso que está errado. Ah, fulano tem PhD em filosofia. Ó, ele é culto. Ah, o Beltrano não sabe nem escrever. Aí não é por não ter cultura, não. Então, isso é desigual. Por quê? Essas pessoas são consideradas desiguais e, sobre elas, a gente incide um olhar que diz fulano é culto, Beltrano é inculto. Na prática, isso dificulta a ascensão social. Por exemplo, para você trabalhar com tais profissões, você precisa ter um diploma. Por exemplo, para ser professor de história, você tem que ter um diploma de história. Ah, mas professor, eu sei muito de história, leio livro pra caramba. Aí. Você pode ler, você é alfabetizado, você pode saber mais de história que muitos professores de história. Só que se você não tem um diploma, você não pode dar aula. Então, esses conhecimentos formais, eles diferenciam essas pessoas. Então, se você quiser dar aula de história, você não pode, se não tiver o diploma. Você só pode se você tiver o diploma. E o mesmo com medicina, com engenharia e outras tantas. Então, esse capital cultural, que é esse conjunto de conhecimentos formal, ele incide sobre as pessoas, tornando elas desiguais e dificultando ou facilitando a sua ascensão social ou a manutenção da sua posição dentro de uma determinada sociedade. Para a gente fechar, então, a cultura, pessoal, e aí a gente volta, por exemplo, do hindu, né? Dele achar esquisito aqui a gente fazer. Dele achar esquisito a gente fazer churrasco. Por que ele acha esquisito? Aí tem a alteridade, tá bom? E por que você acha estranho dele achar isso? Aí entra a alteridade. A alteridade, pessoal, é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro indivíduo, mesmo que pode ser outro indivíduo de um grupo social diferente do seu, que fale um idioma diferente do seu, que tem uma cultura diferente da sua, que tem uma religião diferente da sua. Quando você olha assim, nossa, é curioso, né? O hindu realmente acha que a vaca é um animal sagrado. Mas se você pratica, exerce a alteridade, você se coloca no lugar dele e consegue compreender as diferenças. Fala, realmente, dentro da cultura dele, cujas explicações são A, B, C e D, a vaca é tida como um animal sagrado. Poxa, legal. Dentro da cultura islâmica, a mulher ela tem que se vestir de tal forma, porque tem essa lógica. Você exercendo a autoridade, você se coloca no lugar do outro. Isso não quer dizer que você vai aceitar, que você vai concordar, que você vai praticar. Não é sobre isso. A alteridade não é sobre isso. A alteridade é sobre a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, seja do outro da cultura, seja do outro de outro grupo social. Aí você fala, nossa, as pessoas com menos recursos, elas dão mais valor a isso, e as pessoas com mais recursos financeiros, elas dão mais valor àquilo, né? Pode ser diferente, você pensa, mas deveria ser todo mundo pensar igual. Não, as pessoas não pensam igual. Os grupos não pensam iguais, as culturas não pensam iguais, tá bom? Exercer a alteridade é exercer a sua capacidade como ser humano e como pesquisador para poder entender essas diferenças, tá bom? E por último, para a gente explicar por que o hindu se espantaria com o churrascão lá no Rio Grande do Sul, porque isso se chama etnocentrismo. Etno é de grupo humano, de etnia, né? É o grupo da qual eu faço parte. Então, se eu sou criado dentro de um grupo étnico, com um determinado complexo cultural, com determinada cultura, nada mais natural para mim, segundo a natureza, nada mais normal para mim que achar estranho tudo aquilo que é diferente. Então, se você for lá para a Índia, você vai achar super, se você nunca ouviu essa questão da vaca ser sagrada, você vai achar super esquisito uma vaca ser sagrada.
Você vai parecer, nossa, que tá atrasado, uma vaca, cara. Inclusive, você pode ser até judeu, não comer porco e achar os estranhos, cara, não comerem vaca. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Você acha aquilo estranho. A tendência, pessoal, do etnocentrismo é rebaixar, esse é um problema do etnocentrismo, é rebaixar as outras culturas. Então, falam, nossa, o cara é muito atrasado, o cara não come vaca. Tá, digamos que você seja muçulmano ou cristão de uma determinada linha, ou judeu, e não comer porco, e achar o cara super atrasado porque não come vaca. Aí o cara pode dizer, pô, cara, atrasado é tudo, não come porco. Eu como, é um churrasquinho que gostoso. E é natural para os dois acharem estranho. O etnocentrismo, pessoal, ele é natural por quê? Porque a gente se estranha diante do diferente. Isso é normal. A gente estranha diante do diferente. Agora, a gente só rebaixa a cultura. Ah, pô, o judeu não come porco, cara, atrasado. Ah, a mulher não pode andar com o cabelo solto, atrasada. Ah, o cara não come carne de vaca, atrasado. Se a gente faz isso, a gente rebaixa a cultura. Em sociologia, pessoal, não há hierarquias de cultura. 1, 2, 3, 4, 5. Não é um ranking. É na horizontal que você vê a coisa. Ah, mas professor, tal cultura desenvolveu foguete e mandou homem para a lua. O outro cara está pescando com rede no rio. Legal. Todas merecem exatamente o mesmo grau de respeito. Tá bom? Exercer a autoridade é vencer o etnocentrismo, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente chega à conclusão dessa nossa aula introdutória sobre cultura, tá bom? Espero que vocês tenham